Meus amados irmãos, vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Josué. Abra sua Bíblia no livro de Josué 14. Vamos estar de pé, por reverência à palavra do Senhor, por costume também da igreja local. Amém, irmãos? Josué 14, 6. Josué, logo o sexto livro da Bíblia. Todos acharam, amém? Tema da mensagem: uma palavra viva em nossos corações. Chegaram os filhos de Judá a Josué em Gilgal, e Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: Tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cádiz Barneia, a respeito de mim e de ti? Tinha eu 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cádiz Barneias para espiar a terra, e eu lhe relatei como sentia no coração. Mas meus irmãos que subiram comigo desesperaram o povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor, meu Deus. Então Moisés, naquele dia, jurou, dizendo: Certamente a terra em que puseste o pé será tua e de teus filhos, em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir o Senhor, meu Deus. Eis agora o Senhor me conservou em vida, como prometeu, 45 anos há desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto, e já agora sou de 85 anos, e estou forte ainda hoje, como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia, tal ainda agora para o combate, tanto para sair a ele, como para voltar. Agora, pois, dá-me esse monte, que o Senhor falou naquele dia, pois naquele dia ouviste que lá estávamos os aniquins e grandes e fortes cidades. O Senhor, porventura, será comigo para o desposar, como me prometeu. Vamos ocupar nossas mãos, vamos orar ao Senhor. Senhor Deus e Pai, somos gratos ao Senhor por esta palavra já lida no nosso meio. Fala conosco, Senhor. Usa teu servo como canal, instrumento da tua palavra, e que diminua ele e cresça o Senhor. E assim todos digam: podem sentar, irmãos. Uma palavra viva em nossos corações. Davi, ele escreve em um dos seus salmos a seguinte palavra: escondi a tua palavra no meu coração, para não me desviar. Escondi. Guardar a palavra. Então muitas pessoas, elas têm dificuldade de guardar alguns ensinamentos, algumas coisas que são importantes na vida delas. Nós entendemos que os estudos dizem que as pessoas, elas conseguem guardar algo que aconteceu na vida dela quando isso é muito forte, né? Algo que realmente é uma emoção muito forte, uma grande realização de um grande sonho, né? Como também ela consegue guardar grandes tragédias na vida dela, ela não esquece. São fatos que a pessoa vive e ela não esquece. Passa anos e anos, ela não esquece aquilo. Porém, a gente vê aqui Calebe, um homem com 85 anos de idade, mas com uma mente renovada. Não por ser uma pessoa idosa,
não por ter os cabelinhos brancos. O corpo talvez não correspondia, mas a alma que havia dentro daquele corpo era renovada, estava viva. E faz com que Caleb, ele, diante dessa conversa com o seu grande amigo Josué, nessa conversa entre eles, eles trazem à memória assuntos concernentes ao reino de Deus, ao Senhor, a respeito da promessa que estavam diante deles. A gente vê que alguns princípios nós aprendemos nesse texto aqui que nós lemos, como diz no versículo número 6, tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus. Tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus. Então eles estavam conversando a respeito de um homem chamado Moisés. E era um homem de Deus. Como identificar um homem de Deus? Como você pode dizer que a pessoa que está do teu lado é um homem de Deus ou uma mulher de Deus? O que define um homem de Deus? O que faz de você um homem de Deus ou uma mulher de Deus? Josué e Caleb estavam conversando e dizendo, lembra-te, tu sabes o que o Senhor falou a Moisés? Quando ele saiu do Egito, em que o Senhor disse que daria uma terra que mana leite e mel, que nos daria como posse desta terra. Um homem de Deus, Deus falou com ele, era um homem de Deus. Uma palavra que vinha de Moisés, era uma palavra que vinha de Deus para o povo. Moisés era um representante legal de Deus com o povo. A gente vê que quando Moisés, ele saiu do Egito fugitivo, por ter matado um soldado, e sendo hebreu, ele passa 40 anos no deserto, tomando conta das ovelhas do seu sogro Jetro, teve um encontro com Deus no Monte Horebe, e retorna ao Egito para ser a pessoa que iria libertar aquele povo da opressão naquele lugar. E nesse período, era o período que Caleb estava nascendo. Quando Moisés sai, Caleb estava nascendo. Caleb estava vivendo um período ali, ele tinha 40 anos quando ele sai do Egito. Então o período que Moisés sai do Egito, foge, era o período que Caleb estava nascendo. E quando Caleb tem 40 anos de idade, ele já era uma pessoa madura. Ele já não era mais um adolescente, não era uma criança. Ele já era uma pessoa madura, segura, firme no que ele queria. A pior coisa que tem para um médico definir, a doença de uma pessoa, porque a pessoa chega lá, às vezes num consultório médico, antes de fazer os exames, o médico pergunta, aonde está doendo? Dói aqui, não, dói, uma semana dói aqui, outra semana dói lá, ela não sabe onde está doendo. São doenças que ela mesmo somatiza na vida dela e ela não define a doença. Ela não sabe a verdadeira a doença que ela tem. Quando ela vai para um consultório psicológico e um psicólogo pergunta qual a sua dificuldade, ela não sabe dizer, ela não sabe o que quer. E tratar uma pessoa que não sabe o que quer é muito difícil. Então Caleb era um homem seguro naquilo que ele queria. Por isso que era um homem que guardava os ensinamentos, guardava a palavra. E há 40 anos, quando ele sai, e com 45 anos após, porque havia 5 anos que Moisés tinha morrido, e ele estava lembrando de acontecimentos há 45 anos atrás, coisas que eram importantes na vida dele. Pergunta para o seu irmão, tem coisas importantes na sua vida? Quais são elas? Quais são elas? Se você fosse perguntar para um pai
que teve um relacionamento amoroso, namoro, noivado, casamento, e planejou, projetou um filho. Quando esse filho nasce, aquilo foi, sabe, algo maravilhoso. Ele não esquece. São coisas que você não esquece. Então você imagina Caleb, 40 anos no Egito, sofrendo, sendo oprimido, crescendo naquele lugar, vendo o faraó oprimir todo aquele povo. E agora Moisés surge como libertador de todo aquele povo. Aquilo era um grande acontecimento, era algo histórico, era algo que era inusitado. Por isso que ele não esquece aquele dia. Foi o dia em que ele saiu da opressão. É o dia que ele se libertou, saiu de um cativeiro. Por isso ele tinha isso em sua memória. E a gente aprende aqui que Caleb era um homem que tinha discernimento. Quando ele diz no texto, tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, isso é discernimento. Como você vai definir quem é homem de Deus, quem é mulher de Deus? É através do discernimento. Quando a pessoa não tem o espírito de discernimento, qualquer coisa para ela, que está orando, está falando de Deus, para ela é de Deus, ela não tem nenhum tipo de discernimento. E quem tem discernimento, respeita a autoridade. É algo essencial. Uma pessoa que não discerne, não tem esse discernimento de nada, ela não sabe separar as coisas. Ela não sabe quem é e quem não é. Então Caleb era um homem que tinha discernimento. Ele reconhecia a autoridade de Moisés na vida dele. No período em que Moisés ele sai com o povo do Egito até chegar na terra prometida, houve momentos de rebelião e revolta do povo. E em todas essas, Caleb estava lá presenciando todas elas. Porém, Caleb não era do grupo dos rebeldes. Caleb não era do grupo da oposição. Ele era do partido que estava diante do Senhor. Então isso é discernimento. Porque tem quando as pessoas começam a falar mal de uma outra pessoa, e você presta o ouvido, você é tão quanto ela. Se você transmite a fofoca que te passaram, você é tão fofoqueiro como ela. Você está entendendo, irmão? Então Caleb, ele tinha discernimento. E entendia o que era uma autoridade. Quando Miriam, sua irmã, tentou se colocar no lugar de Moisés, ele estava lá vendo aquilo. E ele viu também que Miriam se arrebentou, pegou uma lepra. E quando aqueles revoltados se revoltaram e construíram um animal de ouro, e estavam adorando aquele animal, e a terra se abriu, e muitos foram tragados naquela terra. Lá estava Caleb vendo tudo aquilo. Porém, Caleb, ele não era o que vai com as outras. Tem pessoas assim, vai com as outras. Agora eu sou desse grupo. Agora eu sou desse grupo. Ela não tem uma definição. Ela não sabe o que ela quer. Hoje ela está feliz da vida, mas amanhã ela está triste da vida. Ela não consegue ter uma vida de equilíbrio. Caleb, ele estava presenciando momentos importantíssimos naquele período de 40 anos no deserto. Ele atravessou o deserto com Moisés. Ele viu as pessoas crescendo e morrendo naquele deserto. Mas ele estava debaixo de uma promessa, porque ele guardou a palavra onde? No coração. Nós estamos mais de 2000 anos que Jesus morreu e ressuscitou, e nós estamos debaixo de uma promessa. Qual é a promessa? Que ele voltará. Nós não sabemos o dia e nós não sabemos a hora, mas sabemos que ele voltará. Não vamos construir nenhum bezerro de ouro, porque Jesus está demorando a voltar. Mas Caleb presenciou esse momento. Moisés foi orar no monte. Passados os dias, Moisés demorou a descer. E Moisés não vai vir mais, acho que ele morreu, acho que algum animal comeu ele lá. E aí eles construíram um bezerro de ouro, para estarem adorando um bezerro de ouro, porque não tiveram paciência. A Bíblia diz, ter paciência. Então, se você não tem paciência para esperar, o que pode acontecer? Você pode
cometer um erro gravíssimo como aquele pessoal. Eles construíram um bezerro de ouro. Eu ouço essa história que Jesus vai voltar desde que a minha avó era viva. Já escuto isso. Mas uma coisa a palavra diz em Apocalipse, que a última trombeta vai, mas antes da última, olha para o seu irmão assim, pode ser a sua. Então a última vai soar, mas antes pode ser a minha, pode ser a sua. E se a sua soar antes, você tem certeza da sua salvação? Pergunto para o seu irmão, você tem certeza da sua salvação? Se Jesus voltar hoje, se a trombeta soar hoje, você tem certeza da sua salvação? Porque Caleb, ele guardou no teu coração, ele tinha discernimento, ele entendia que o que Moisés estava falando vinha da parte de Deus. Tem pessoas que escutam um pastor pregando um sermão, ele ouve, ele chora, ele ri, ele fica constrangido, porque a palavra é assim, um momento faz você rir, um momento faz você chorar, o outro momento faz você se constranger. Mas será que você tem guardado essa palavra? Será que a palavra que você tem ouvido tem servido para você para algo na tua vida? Porque Caleb, ele não esqueceu da palavra. Diga para você esqueceu da palavra? Qual foi o último sermão que você ouviu? Qual foi o tema do último sermão? Qual foi o texto do último sermão que você ouviu? Pastor, não faz pergunta difícil, não. Não sei nem o que eu comi hoje. Não, mas lembraram que o pastor pregou domingo passado. Tem pessoas que é assim. Como eu falei, se foi algo sobrenatural, se você de repente viu uma pessoa aqui levantando um paralítico, aí você vai lembrar, olha, aquele culto, lembra, aquela pessoa que foi curada, entendi, lembro. O que o pastor falou? Não, aí eu não lembro. Eu esqueci, mas alguém foi curado naquele culto. Eu lembro que alguém, olha, mas o que o pastor pregou? Não lembro. Não lembro, mas houve um mover de Deus tão grande. Mas qual foi a palavra? Não, mas eu não lembro ainda não, mas eu vou lembrar. Caleb não. Ele guardava a palavra escrita, diga para o seu irmão, palavra escrita e a palavra revelada. A palavra escrita é o que está na palavra, na Bíblia. Guardar em teu coração, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Então, guardar a palavra escrita e guardar a palavra revelada. O que é a palavra revelada? É aquilo que Deus fala em nosso meio, na interpretação da palavra. Então é uma palavra revelada e você vai guardar. Qual foi a última palavra que você guardou no teu coração? Pastor, eu lembro quando o irmão veio pregar e disse que eu vou ganhar um carro zero. Oh Deus, nunca esqueça aquele culto. A gente não esquece. Mas quando alguém falou assim, Deus manda te dizer, imagina, parecendo um Isaías na sua porta. Irmã Joserquita, Pai do Senhor, que quem fala é Isaías. Como é que está a irmã Joserquita? Estou bem. Prepare a tua casa, arruma porque vai morrer. A irmã Joserquita, como é que ela ficaria? Isso não é de Deus não, isso é do capeta, está repreendido, em nome de Jesus. Não, eu te repreendo, não aceito esse negócio ruim na minha vida não. Porque as pessoas só querem o quê? O carro, só quer ouvir da casa, só quer ouvir as bênçãos. E o conserto? Não, isso é de Deus não. Examinai as escrituras do Senhor. Isso não está na palavra não, isso é do capeta. Já bota na conta do capeta. Caleb, ele tinha discernimento. Olha para o seu irmão assim, tenha discernimento.
Porque quando a pessoa tem discernimento, ele vai saber aquilo que vem de Deus e aquilo que vem do homem. Mas quando você não tem discernimento, qualquer besteira é bom. Qualquer coisa que faz você rir, tá bom. Qualquer coisa que faz chorar, tá bom. Mas quando você tem discernimento, você sabe o que vem do Senhor para a tua vida. E quando vem do Senhor para a tua vida, é para você cumprir as palavras do Senhor. A gente vê outra coisa de Caleb. O texto diz: tinha eu 40 anos, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barnea para espiar a terra. E eu lhe relatei como sentia no coração. Amigos. Caleb escolhia amigos de Deus para serem seus amigos. Olha para o seu irmão, quem são seus amigos? Quem são as pessoas que você se relaciona nas redes sociais? Você tem lá, você se sente tão feliz quando você diz assim: eu tenho mais de 1.500 amigos no Facebook. Eu faço parte de tantos grupos. Quem são seus amigos? Caleb escolheu amigos de Deus para serem seus amigos. Pois uma pessoa que não é amigo de Deus, irmão, ele é amigo de quem? Uma pessoa que não é amigo de Deus, ele vai sempre te levar para os prazeres desse mundo, para as obras da carne. E a Bíblia diz em Gálatas quais são as obras da carne. Você depois lê lá: paixão, impureza e tudo mais. Caleb, ele escolheu um amigo, chamado quem? Josué, servidor de Moisés. Não era qualquer um amigo, não era qualquer pessoa que ele escolheu, não era mais um amigo. Provérbios mesmo diz que há amigos mais chegados do que o irmão. Esse era o amigo de Caleb. Quando o Senhor falou para Moisés: envia os espias à terra prometida, lá estava Caleb e o seu amigo Josué. Porém havia outros 10, os amigos das trevas. Porque os amigos de Deus têm os olhos de Deus. Os amigos de Deus nunca vão te dar um conselho que vai te agradar, mas vão te dar um conselho que agrada ao Senhor para a tua vida. Os amigos que não são de Deus vão dizer: larga esse homem, não presta. Ixi, mãe, boba. Ih, vale a pena não. Chuta que é macumba. Está esperando o quê? Mas os amigos de Deus, ser fiel até a morte. Esforça-te. Tem de bom ânimo que o Senhor vai te ajudar. Não desiste do seu casamento. Lá estavam os espias olhando a terra, que Deus havia falado para Moisés há 40 anos atrás, que daria para eles. E os 10 disseram: ih, dá não, dá não. Só tem gigante lá, rapaz, tudo fraquinho, nosso povo tudo fraquinho, magrinho, andando no deserto. Pode um povo andar no deserto e engordar? Pode um povo andar no deserto e ter barriga comprida? Não. O povo tudo fraco, magrinho, seco, andando no deserto. Vai enfrentar gigante aonde? Vamos morrer. Não, não. Moisés é doido. Dá não. Não dá, não dá. Vamos dizer para o povo para nem tentar, que não vale a pena. Vamos ficar onde nós estamos. Caleb e Josué estavam lá. E aí, Caleb? Josué? Está olhando aquele gigante lá? Uhum. É tão fácil acertar ele, olha lá. Só uma arrebenta, a grande não vai errar. Quanto maior, a gente é mais fácil de acertar. A gente vai arrebentar. Eles foram lá pegar aqueles cachos de uva. Josué e Caleb: vamos levar para mostrar a Moisés que as frutas aqui são melhores do que do deserto. Enquanto aqueles espios, amigos do cão, estavam dizendo: desiste. Para que ir para a igreja? Para de ser bobo. Para de dar dinheiro para a igreja, para o pastor. Para que está indo para a igreja? Não mudou nada. Enquanto Josué e Caleb, um fortalecia o outro.
Um fortalecia o outro. Irmão, porque você não veio no culto, irmão, sentia tua falta, irmão. Irmão, porque um fortalecia o outro. Mas quando o amigo não é de Deus, ih, bobo, vamos viajar, vamos passear. Ih, culto, vai semana que vem. Todo domingo tem culto. Porque um culto, se a gente deixar de ir, o pastor também vai ficar dando sermão. Josué e Calebe. Falta não, irmão. Falta não. Vamos lá. Vamos lá. Eu sei que o pastor fala, fica falando, mas vamos lá. Desiste não. Olha para o seu irmão, quem são os seus amigos? Os amigos de Calebe. Era Josué, o servidor de Moisés, o que andava com Moisés. Então um ditado, diga com quem tu andas, que eu te direi quem tu és. Aquele amiguinho da escola, aquele colega do trabalho, aquele vizinho que não para de apurrinhar, mas não quer nada com Deus. Aquele parente que só te chama para as coisas erradas. Esses não são amigos de Deus. Esses não são pessoas que você deve escolher para fazer parte da sua vida. Calebe escolheu pessoas que podia chorar com ele quando ele estava chorando. Calebe escolheu um amigo que poderia rir com ele quando ele estava rindo. Quantos amigos que estão rindo com você porque você tem? Porque o dia que você não tem, eles são como sanguessuga. Em Provérbio diz, a sanguessuga, ela tem 2 filhas, chamada Dadá. O dia que você não pode dar mais para esse amigo, ele vai arrumar outro. Porque você não presta para ele. Ele só quer extrair de você o que você tem. Quando ele não tiver mais nada para extrair de você, ele vai arrumar outro. E você vai dizer, pô, a minha amiga me abandonou. Não, porque não tem mais nada para tirar de você, boba. Você pensou que era teu amigo. Você se iludiu pensando que era seu amigo, sua amiga, mas não era. Você se enganou a si mesmo. Calebe não. Calebe tinha um amigo que chamava Josué. Qual o nome do teu amigo? Qual é o nome do seu amigo? Quem é a pessoa que você pode confiar? Quem é a pessoa que você compartilha? E o amigo de Calebe era amigo de Deus. As palavras que saíam da boca de Josué não eram palavras torpes, não era fofoca, não era maldição, porque uma fonte, irmão, não pode jorrar 2 águas. Não pode. Ou ela é doce, ou ela é amarga. Não poder servir a 2 senhores. Ou há de agradar-se de um e aborrecer o outro. Se o seu amigo só agrada o mundo, uma hora você vai agradar também, igual a ele. Como, pastor? Fazendo o que ele faz, falando o que ele fala, pensando o que ele pensa. Amigos, você tem que falar do amor de Deus. Você pode ter relacionamento, amizade. O que não pode, você se tornar conivente com o pecado dessa pessoa. Quando você começar a falar para ele que aquilo que ele está fazendo está errado, ele não vai ser mais seu amigo. Agora Calebe e Josué, um podia dizer para o outro, porque eles eram amigos mais chegados do que o irmão. A gente vê outra coisa aqui interessante. No versículo de número 8, mas meus irmãos que subiram comigo desesperaram o povo, e eu, porém, perseverei em seguir o Senhor, meu Deus. Um homem perseverante. Com uns 85 anos de idade, com cabelinho branco, mas perseverante. Quando eu citei o nome aqui do pastor Rangel, eu me emociono só em falar o nome dele. Porque era um senhor de idade, que fazia muito e o que o jovem não fazia.
Dava banho numa geração. Aprendi muito com ele. Tem muitas pessoas que deixam de fazer. Tô cansado. Vida, tem igual a hiena. Céu. Vida. Já acordei cansado. Minha vida é um cansaço. Se eu pudesse dormir o dia todo. Trabalho a semana toda. Céu. Vida. Irmão, hoje Jesus mesmo disse: não tenho tempo nem para repousar na minha cabeça. Uma pessoa perseverante, irmão, ela sabe o que ela quer na vida. Ela sabe o ponto A e o ponto B. Pergunto para você, irmão, qual é o seu ponto A? Quando a pessoa não sabe nem um ponto A, imagina um ponto B. Uma pessoa perseverante, ele sabe que o começo não é fácil, mas tem que começar. Mas o mais difícil não é o começo, é o final. O que adianta você começar muito bem, ganhar o mundo todo e chegar no final perder a sua salvação? O que adianta você chegar numa igreja, falar, querer fazer, e estar na igreja, orar e tal, quer participar de muitas coisas, mas no final você diz: eu me desanimei, estou desviado. Esse dia eu encontrei uma pessoa, ele chegou para mim e falou: pastor, eu estou desviado, estou afastado da igreja. Eu falei: rapaz, por que você se afastou da igreja? Me entristeci muito com a direção da igreja. Eu era cooperador a tesoureiro. Sei lá se tem esse negócio aí. Sei lá, tem esse negócio? Tem umas igrejas que tem esse negócio assim. Eu era fazia parte do negócio fiscal da tesouraria. Porque o pastor, com 80 anos de idade, ele estava ganhando 2 salários mínimos. Eu não achei que era justo, porque ele era aposentado. Aí eu saí da igreja porque o pastor ganhava 2 salários mínimos, com 80 anos de idade. Coitado do pastor, com 80, deu a vida naquela igreja. Chegou no último dia, tinha uma aposentadoriazinha da igreja, o irmão falou que ele estava errado. Não tinha, aí tirou a aposentadoria do pastor. E se desviou por causa disso. Olha para o seu irmão: você está longe ou está perto? Porque tem pessoas desviadas dentro da igreja. Está dentro da igreja, mas está desviado. O corpo está aqui, mas a mente está lá no Fla-Flu. Está lá. Está pensando no Botafogo que foi eliminado. Está com a cabeça: meu Deus do céu, que dor de cabeça, torcer para esse time. O céu está se rasgando e está pensando na coisa lá do mundo. Olha para o irmão cantor: o céu vai se abrir, o céu vai né? Como é que é o negócio aí? É por aí. O chão vai tremer, o céu vai se abrir. Foi cantado aqui, não foi, irmão? Eu vou cantar ainda, irmão. Um dia eu chego lá. Mas o céu não se abriu, não. Olha para o seu irmão: se o céu se abriu, irmão. Então a gente vê aqui uma coisa, irmãos, interessante. Que uma pessoa que é perseverante, ele não precisa que um pastor pregue um bom sermão. Eu estava hoje de manhã ouvindo cânticos de melodia. Aí minha esposa: pô, que coisa, que isso, amor? Desliga isso. Meu filho: meu Deus do céu. Eu adorando o Senhor com cântico de melodia. É clássico melodia, sei lá o quê. Está entendendo, irmão? Pessoa perseverante. Não precisa um louvor moderno. Não precisa o louvor da atualidade. Ou o louvor da antiga. Ou o louvor, ou seja, ele só precisa de um acesso a Deus.
Ele só precisa de um acesso a Deus, irmão. Olha para o seu irmão, você está tendo um acesso a Deus hoje. Uma pessoa perseverante, ele sabe que Deus está falando com ele. Não precisava vir um cantor, um pastor tal. Olha, gente, eu vi na internet que pastor. Oh. Uma pessoa perseverante, irmão. Pode vir uma pessoa aqui e não pregar nada, mas só ele ler o Salmo 91. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Uma pessoa perseverante, irmão, é como Estevão, que quando seus inimigos fizeram para ele, nega Estevão. Eu? Não, eu já posso ver a glória de Deus. O céu se rasgando, os anjos cantando, um lindo coral dizendo, Estevão, vem que o teu lugar está reservado para você. Uma pessoa perseverante não está condicionado ao que o outro pode fazer ou deixa de fazer por ele. Ele é o avivamento. Diga assim, você é o avivamento. Caleb, com 85 anos de idade, ele diz, ele dá banho em mim, dá banho em você, gente. Estou forte ainda hoje, como um dos dias em que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia? Tal ainda agora para o combate, tanto para sair a ele, como para voltar. Ele estava pronto para o combate. Olha para o seu irmão, você está pronto para o combate, irmão? Paulo diz, combati o bom combate, guardei a fé. Um homem perseverante é esse, que esquecendo das coisas que para trás ficaram, mas eu prossigo para o alvo. Alguém me entristeceu, o pastor, a igreja tal, fulano de tal, aquele irmão, olha, eu estou tão triste, olha, eu estou tão desanimado por causa disso. Ei, pessoa perseverante. Uma pessoa perseverante, ele não está condicionado ao outro. Ele não se entristece porque o outro fez ou deixou de fazer. Porque ele está certo e convicto da fé que ele crê. Uma pessoa perseverante, ele não olha para trás. Uma pessoa perseverante, ele não duvida da palavra, porque a Bíblia diz, se crer e não duvidar, isso acontecerá. Uma pessoa perseverante, ele não está condicionado à idade, a tempo. Paulo mesmo disse, prega o evangelho em tempo e fora de tempo. No tempo que você pode, prega o evangelho. Está em folga hoje? Prega o evangelho. Mas em fora de tempo, pastor, o dia que talvez você esteja trabalhando naquela hora, prega o evangelho. Em tempo e fora de tempo. Uma pessoa perseverante não precisa tirar umas férias para fazer uma obra missionária. Olha, eu vou tirar umas férias, pastor, ano que vem. Só vai ver, pastor. Ano que vem eu vou preparar minhas férias, e nas minhas férias eu vou lá na aldeia indígena. Aí vai calhar que naquele dia não tem a visita nos índios. Tirou as férias e não teve. Pastor, tá vendo? Tirei as férias, me programei, mas não teve, né? Em tempo e fora de tempo. Faça sol, faça chuva. Com sol ou sem sol. Lembra no ano passado, nós fizemos o finado Vive no cemitério de São Gonçalo. E eu uns irmãos foram convidados a fazer a obra missionária nesse cemitério aqui. Aí aquele cemitério estava novo, não tinha árvores ainda. E os irmãos foram para lá, ficaram ali de um tempo, não sei quem foi para esse dia lá. Tem alguém aqui? Não lembro. E eles voltaram queimadinho, queimadinho, vermelhinho. Aí eu olhei, poxa, irmão, que benção, não precisou nem ir à praia, né? Que benção, como é que Deus é bom, né? Você não precisou nem ir à praia para se queimar. Fazendo a obra de Deus também você se queima, né? Fih, olha que feliz da vida. Com um sol quente no Kengo. Pastor, está muito calor, não vou na igreja não. Vou não, calor infernal. No verão é um problema sério. Não vou não.
Tá chovendo, quarta-feira com chuva, os irmãos. Ih, tá chovendo. Olha o tempo, irmão. Olha lá fora. Ih, deu chuva para hoje. Nem sai de casa. Eles me livre, não vou nada. Vocês sabem distinguir o tempo. Se vai chover e se não vai chover. Mas não consegue distinguir a volta de Jesus Cristo. Sabeis muito olhar para o céu e ver se vai chover e se não vai. Mas eu quero ver você olhar para o céu e ver a glória do Senhor se abrindo e rasgando. Em tempo e fora de tempo, perseverante. Vamos estar de pé, irmãos? Com 85 anos de idade, era tão forte como era com 40. Para de dizer que está com artrite. Tem gente, pastor, estou com artrite, osteoporose. Como é que é o nome desse negócio aí do osso aí? Tem um monte de coisa, né? Qual é? Osteoporose, artrite, artrose. Hã? É um monte de negócio torose. É tão torose na vida.